Ah, é verdade, o rapaz tinha falado lá do Vasco e Mirassol, o jogo que aconteceu ontem, e que o Vasco tomou 2-0. Cara, assim, vou ser muito sincero aqui, eu, por vezes, não entendo o Vasco. Quando eu acho que vai, não vai. Assim, não é mentiroso o resultado, porque, pô, o Mirassol fez um bom jogo, assim, mas o Vasco não achei que foi de todo ruim O ontem, Diniz falou assim. isso. O começo do jogo do Vasco, inclusive, ele é bom, é um começo de jogo bom, o Vasco até pressiona, tem o chute do Ryan, enfim, começa bem na partida. E aí o Mirassol, claramente, também um time muito bem treinado, saindo de pressão, várias vezes conseguindo as escapadas. Teve chance, pô, pros dois lados, assim, os dois lados tiveram chance. E o Mirassol acabou sendo mais efetivo. O 1-0 acho que era mais justo, assim, pelo que foi o jogo. O 2-0 é um gol de contra-ataque, muito na característica do Mirassol também. O Carlos Eduardo resolveu o jogo, né? Ele fez o gol, deu assistência pro primeiro gol. Então, é isso. Acho que, pô, o resultado normal, se a gente olhar para a tabela, é o Mirassol ganhar do Vasco. Pelo brasileiro que faz, pela sequência, pelo trabalho, por como o time joga e tem a forma bem definida de jogar. Não à toa garantiu a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. A movimentação ali por dentro também é muito boa para fugir do impedimento. E o Vasco joga dessa maneira, correndo o risco de tomar essas bolas nas costas, né? Ter que ficar correndo para trás. O Vasco de Sim. novo sofreu muito com transição. Então. Muito, muito, muito. É talvez o dilema da carreira do Diniz, que eu acho que até melhorou nesse sentido. Mas você enxerga vários momentos a defesa correndo para trás sozinha, enfim. Inclusive perde o Cuesta, né, pro próximo jogo, que tomou o terceiro amarelo. O Piton saiu Nossa, o do Piton foi bem sendo feio. carregado, não sei se foi algo mais sério. E a ideia do Vasco acho que era poupar geral, né? Não sei se vai conseguir, velho. O negócio apertou. Uma coisa que me chama a atenção do Vasco é a queda de rendimento de muitos jogadores importantes. Né? Tava conferindo aqui agora, o Coutinho participou de 1 gol nos últimos 10 jogos. Ele deu uma assistência. O Ryan fez 2 gols contra o Inter, e cá entre nós tem mérito do Ryan, mas o outro lado, o Internacional, hoje é um time triste. Mas ele tinha feito nos outros 6 também, que ele tinha participado. Jogadores que fizeram o Vasco, o próprio Paulo Henrique, né? Jogadores que fizeram o Vasco ter um subidão, ganhar 6 de 7, e que nos últimos 7 jogos, se eu não estou enganado, são 6 derrotas e 1 vitória, só essa contra o Inter também. A queda do Vasco e essa oscilação é muito grande para jogar, assim, já pensando que 45 e 13 vitórias que o Vasco tem, eu acho que aí pode fazer diferença para escapar, mas pensando em Copa do Brasil, tem uma linha muito diferente do que está fazendo o Fluminense subindo e do que está fazendo o Vasco caindo, né? E assim, por vezes, os times, quando estão na parte de baixo da tabela, eles usam muito o fator campo, né? Que não foi tão importante, ou não vem sendo tão importante sim pro Vasco. O Diniz falou sobre isso, depois a gente vai ver alguns números aí para entender de fato os pontos que o Vasco deixou de somar em casa, que certamente para um time que durante um determinado momento sonhou para jogar uma Libertadores, num possível G8, hoje está pensando até em alguns mais pessimistas, pensando, pô, meu time vai cair. Enfim, vamos entender com o Fernando Diniz, roda aí. Eu acho que a pontuação é ruim do Vasco. Eu acho que a gente não tinha que chegar nessa situação do campeonato com esse tipo de pontuação. Acredito também, se for avaliar o desempenho que a gente teve ao longo do campeonato, a nossa pontuação era para ser maior do que essa. A gente deixou muitos pontos aqui na mesa, aqui dentro de casa, principalmente. Teve o jogo do Inter também fora, do próprio Mirassol lá, que a gente estava 2-2, a gente teve 2 chances para matar o jogo, fazer o 3-2. Aqui contra o Ceará, a gente entregou uma vitória no último lance do jogo. Contra o Grêmio aqui também. Então, assim, era para a gente ter uma pontuação maior. E antes de eu chegar, também um pouquinho antes, teve um jogo lá contra o Vitória na Bahia, que estava um jogador a mais, tomou uma virada. Então, o Vasco deixou muito, mas muito ponto na mesa nesse Campeonato Brasileiro, coisa que a gente não tem que aprender para na próxima temporada não deixar, porque faz muita falta, principalmente quando chega na reta final do campeonato. A gente tem os números aí, ó. Vasco sob o comando de Diniz em São Januário. 13 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Isso pega. É pouco ainda, né? Não, e assim, São pouco, Januário é talvez um dos grandes diferenciais do Vasco. Então, o diferencial. O Vasco não caiu em alguns anos por conta de São Januário. O Vasco subiu antes da SAF lá, lembra quando a SAF chega e tal, por causa de São Januário. Enfim, não pode mesmo. Tô muito com o Diniz, mas isso tem muita característica dos trabalhos dele, né? De um time
não ter muito equilíbrio, ser um time que não tem muito controle. E aí, apesar de ontem eu tô com o Caio, assim, acho que o Vasco não fez um jogo pra perder, não. Mas cara. Acho que foi um jogo pau a pau. É que o Mirassol é um time mais estruturado mesmo. Inclusive, a gente falava do Walter. Cara, que temporada que faz o zagueiro Gêmeos, velho, que eu não conhecia. Canhoto. Muito bom. Tem alguns zagueiro. Caras. Acho que é um cara que é difícil de segurar, viu? Tem alguns caras. Lucas Ramon também faz uma baita temporada. Agora, em relação a essa parada Danielzinho. aí também, pô. Tá muito claro, acho que o desempenho é abaixo em São Januário. Acho que... E, pô, só um detalhe também que aconteceu ontem no jogo do Vasco, acontece algumas vezes. Pô, isso é uma loucura, né? O Vasco é um time que sai tocando bola pelo chão. Aí, pô, chega no último terço, não é que cruza a bola na área, chuta a bola pra área de qualquer jeito. E assim, a partir do momento que os caras olham pra cara do Verratti, acho que vem a cara do Verratti assim, quebra o botão do passe. Tinha que mutar o Vasco inteiro? Porra. Era bom o Diniz falar pros caras, rapaziada, tudo bem que o Verratti tá lá, mas não é por isso que vocês não podem trocar um passe de 1 metro pra um cara, pelo menos, conseguir cruzar um pouquinho melhor a bola do que ficar chutando a bola pra área. Porque toda vez que o Verratti entra em campo, acabou. Vira a chave, completamente. É verdade. Não toca mais a bola. Não dá um passo pro assim, mas eu jogou contra o São Paulo, que foi isso. Assim, vai colocar o Verratti e o Vasco parece que sabe futebol americano, que você troca o time todo pra atacar e defender. Então. Primeiro tempo o time até tocou. Não, tocou bem. Mano, agora, a hora que o Verratti colocou a cabeça ali pra entrar, os caras já começaram a cruzar onde ele tava. Não, e assim, eu não é falando pros caras entrar tocando, tabelando, Sim, é tem que assim, cruzar o Verratti, você trabalhar a bola pra você cruzar de uma maneira decente, da linha de fundo ou de perto da área. Não, os caras pegam a bola e, pô, tira pro meio. Cara, mano, é muito verdade o que você tá falando. E o David também perdeu um gol que, pô, o Verratti ajeitou certinho pra ele, até achei que tinha sido gol na hora. O colombiano que tá jogando na esquerda, eu gosto. Puma. Andrés Gomes? Não, o Andrés Gomes. Pô, mas o Andrés Gomes, assim, o que ele toma de decisão errada também é loucura. Agora, o Nuno que caiu muito, né? O Marcelo falava de jogadores que tecnicamente caíram. O Nuno é um cara que caiu muito, cara. Embora tenha os melhores números na carreira, né? Não, Melhor é bom temporada, jogador. Não, boa baita contratação. machado do Vasco. Boa contratação. O cara tava no Casa Pia, né? Agora, Casa tava no Casa Pia. Casa Pia, velho. Tava no Casa Pia. Base do Sporting. 10 gols na temporada, valeu, produção. Sobre essa parada a produção tinha levantado um outro questionamento, né? Sobre aquilo que está sendo apresentado, se de fato é condizente ali com a pontuação. Eu acho que o Vasco ele já teve um futebol de estar mais em cima, mas hoje eu acho que ele tá condizente ou não, pelo futebol apresentado. Não, acho que é condizente. O Vasco faz um campeonato parecido com os de Grêmio, Galo, Corinthians, São Paulo. Toda essa galera. Esses Bragantino. que são Bragantino, capaz de ganhar 3 e perder 3 na mesma proporção. É o Vasco 6-0 no Santos. O jogo tá 6-0. Pra quem? Pode ser pra qualquer lado. Exatamente. Pode ser pra qualquer lado. Isso aí, perfeito. Então, assim, tem um bolo de grandes clubes do futebol brasileiro, de história, tradição e tal, que fazem um campeonato assim, capaz de qualquer coisa de bom e de ruim poder acontecer. Você acha que esse é o campeonato que mais tem NPC da história recente do futebol brasileiro? NPC? É NPC, assim, que tá ali, mas pode ser que tenha alguma falhinha. Você não sabe o que é NPC? É que, pô, meio aleatório. Não sabe o que é o NPC, né? NPC o quê? NPC dos videozinhos lá? Pô, NPC, aquele boneco que fica assim. que só fica ali como se fosse um figurante. Caramba, aquilo ali passou muito rápido, né? Não, mas assim... Teve uma rapaziada que gastou um dinheiro com isso aí. Né? Não, mas assim... Não é o negócio do... Não, isso é outra coisa. Isso é outra coisa, das fotinhos, não. NPC normalmente é um personagem de jogo tipo que assim, não tem fala nenhuma, ele só tá ali como um figurante. E um rosto aleatório, assim, entendi. É isso, NPC também eu acho que alguma... É tipo aquele cara do Power Ranger, aqueles caras que entravam, tomavam um chute e morria. NPC de Power também Ranger. Tem um nome, o NPC pra sigla. É uma ferramenta pra pra fazer beat também, de música. Pra trabalhar com produção musical. Quer ver? Eu vou Falei achar no aqui, chat, não tem? O pessoal que aqui, trabalha ó. no NPC. Personagem não jogável. Essa seria a tradução, né? Em português do NPC. Então, mas eu acho tipo que GTA, só serve você roubar o carro dele, empurrar ele ladeira abaixo. Exatamente, NPC. Eu acho que dos NPCs, eu acho que o Vasco teve momentos melhores. Sim, teve um momento que... O momento de 6 vitórias em 7 jogos, eu falei, pô, encaixou. Não, eu não digo nem que é o Vasco e o NPC, mas... Eu acho que assim, o pré 4 vitórias lá que o Vasco perdia um monte de jogo e tal, acho que a gente podia falar que a pontuação era diferente, porque o Vasco jogava bem, mas não conseguia ganhar, perdia gol, e aí tomava, a defesa entregava muito. A defesa entregava. Depois que chegaram os 2 zagueiros, a janela do meio do ano,
o Vasco subiu o nível, o Vasco conseguiu ter boas atuações, conseguiu ter a sequência de vitórias. E aí depois desequilibrou, velho. Desequilibrou muito o sistema defensivo. O time vinha de 6 vitórias em 7 jogos, tinha perdido aquele jogo pro Palmeiras, que com 20 minutos tomou acabou. 2, 3 gols e acabou. Aí perdeu pro São Paulo, e aí depois veio uma sequência de Fluminense, Botafogo e um tanto de derrota que não dá pra entender como é que um time, depois de ganhar 6 de 7 e perdeu pra um grande time, o Palmeiras no melhor momento do Palmeiras. E nesse meio do caminho empatou com o Flamengo também. E depois perde tantos jogos tão facilmente batido. Em todos esses jogos, a maioria dessas 6 derrotas que ele teve até agora, até o Mirassol, a maioria foram derrotas claras. Foram derrotas jogos que era impossível qualquer coisa que não fosse uma derrota. O Vasco, assim, dentro do que jogou na temporada, acho que o Vasco era pra ter 49, 50 pontos. Era isso. Né? Se tivesse alguma coisinha a mais, estaria beliscando no 8º lugar e quem sabe Libertadores. Não, com 50 pontos hoje você tava brigando, pô. São Paulo tá com quanto? Não, 49. Acho que o Vasco fez campeonato pra estar escapado nessa última rodada, não brigando por nada. Nem por Libertadores, nem pra não cair, pra poder poupar os caras pra Copa do Brasil e só. E diante do que é o Vasco nos últimos anos, é uma boa temporada.